quanta saudade de vocês. A tia Lu tá passando por aqui para dizer que agora nós vamos iniciar nossa terceira aulinha de matemática com o tema triângulos, tá? Esse conteúdo está no nosso livrinho na página 195. Então a tia Lu vai aguardar aqui vocês pegarem lá o livrinho de matemática, livrinho não, né? Livrão. Pegar o livro de matemática, abrir na página 195 e a tia Lu estará aqui aguardando vocês para as explicações, tá bom? Beijo grande! Oi, meus amores! Então, vocês viram na aula anterior o tema polígonos. A tia Lu explicou que o triângulo, ele é um polígono. Ele é um polígono de 3 lados. Na aula de hoje, nós vamos aprender as classificações do triângulo. Os triângulos, eles são classificados de acordo com as medidas dos seus lados. Então, essa classificação, a gente precisará olhar as medidas dos lados dos triângulos. De acordo com as medidas, eles são classificados em 3. Triângulo isósceles, triângulo escaleno e triângulo equilátero. Fiquem aí ligadinhos nas explicações que vocês vão entender essas classificações. Agora fiquem bem atentos às explicações do vídeo que a tia Lu passará para vocês aí sobre triângulos, tá bom? E voltaremos já. Observe esse triângulo. Esse triângulo, ele tem 3 lados diferentes. Observe que tem um lado medindo 12 centímetros, outro medindo 13 centímetros e outro medindo 8 centímetros. Toda vez que um triângulo tiver os 3 lados de medidas diferentes, ele será chamado de triângulo escaleno, ok? Então, 3 medidas diferentes quanto aos lados, escaleno. Esse triângulo, ele já tem 2 lados iguais. Ele tem 2 lados medindo 9 centímetros e um medindo 7 centímetros. O nome desse triângulo, ele é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui 2 lados de medidas iguais. Apenas isso. 2 lados de medidas iguais. Esse outro triângulo, eu tenho os 3 lados medindo 6 centímetros. Ele será chamado de equilátero. Equi é igual, látero, lado. Então, um triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Bom, gente, abrindo aí na página 195, nós temos triângulos. Aprendendo. O triângulo é um polígono de 3 lados. Como nós vimos na aula anterior, o que são polígonos? São formados por linhas retas, tá? Que não se cruzam. Olha, linhas retas, segmentos de reta, ó. Que não se cruzam, não se cruzaram. Aqui é a mesma coisa. Formado por segmentos de reta que não se cruzam. Formado por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Isso são características de polígonos. Por isso, podemos dizer que o triângulo é um polígono de 3 lados. Aqui, ó. 3 lados. Um lado, o outro lado e o terceiro lado. Todos esses são triângulos e triângulos são polígonos de 3 lados, tá? Classificação dos triângulos. Um triângulo pode ser classificado de acordo com as medidas dos seus lados. Vamos ver aqui primeiro um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero tem os 3 lados com a mesma medida. Como assim? Este lado tem a mesma medida que este lado, tem a mesma medida que este lado. Os 3 lados desse triângulo possuem a mesma medida. Isso são características de triângulo equilátero. Como eu vejo isso? Eu pego uma reguinha, tá? Pego lá uma reguinha e vou medir aqui, ó, pra ver. Ó,
eu tenho aqui 2,5. Aqui também, 2,5 desse lado. E do outro lado, eu também tenho 2,5, tá? Vocês perceberam que esse triângulo apresenta a mesma medida nos 3 lados. Por isso, ele é um triângulo equilátero, certo? Aqui nós temos o triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem 2 lados com a mesma medida. Os lados AB, ó, AB e CA do triângulo vão ter a mesma medida, ó. O lado AB e o lado CA, tá? Terão a mesma medida, tá? A medida do lado BC é diferente das demais. Então, este lado e este lado terão a mesma medida. E esse aqui, vai ter uma medida diferente, tá? Isso são características de triângulo isósceles. Para a gente confirmar isso, vamos precisar também de uma reguinha. Vamos ver aqui, ó. O lado AB. Temos 2,5 de medida. Agora, vamos ver o lado CA. Também temos 2,5 de medida. Agora, vamos ver o lado BC. BC, bota aqui direitinho, olha, deu 1 e pouquinho, quase 2. Então, isso são características de triângulo isósceles, em que o lado AB e o lado CA possuem a mesma medida. E o lado BC possui medida diferente, tá? Isso são características de isósceles, triângulo isósceles. E por último, nós temos o triângulo escaleno. O triângulo escaleno tem os 3 lados com as medidas diferentes. Olha que facinho. Ele terá a medida AB, BC e CA, todas serão diferentes. Todos os lados terão medidas diferentes. Aqui terá uma medida, aqui terá outra, aqui terá outra, tá? Vamos confirmar isso com a reguinha, vamos medir aí, pegar a reguinha, a tia Lu já pegou, e vamos medir o lado AB, que é o primeiro. Olha, temos 2 e um pouquinho, quase 3. Deixa eu ver aqui. Peraí. 2 e um pouquinho, tá? Depois, vamos medir o lado BC. BC. O lado BC, ó, deu 3. E depois o lado CA. O lado CA deu, 2, tá? Perceberam que eles têm medidas de lados diferentes. Isso são características de triângulo escaleno. Bom, agora a tia Lu vai fazer uma brincadeira com vocês, tá bom? A tia Lu tem aqui 3 tipos de triângulos, tá? Vou mostrar a figura para vocês e vocês vão me dizer a classificação desse tipo de triângulo, tá bom? Lembrando que a classificação dos triângulos é de acordo com as medidas dos lados, tá? Bom, esse primeiro triângulozinho aqui, ó. Tia Lu até pintou ele de azulzinho, olha. Tá vendo?
Ele é um triângulo que possui as medidas dos lados dele, esse lado e este lado. Todos os lados desse triângulo possuem as mesmas medidas. Então, diante do que a tia Lu explicou para vocês, ele é classificado em triângulo, muito bem, equilátero, tá? Aqui a tia Lu tem um outro triângulozinho. A tia Lu pintou esse triângulo de verdinho, olha. Não dá pra ver, dá pra ver mais ou menos, né? Esse triângulo aqui, verdinho, da tia Lu, ele tem dois lados dele possuem as mesmas medidas. E o outro lado possui uma medida diferente. Ele é classificado em triângulo o quê? Com dois lados iguais e um lado diferente. Muito bem. Triângulo isósceles. Agora, a tia Lu tem um outro triângulo aqui. Olha, eu pintei ele de vermelhinho, tá? E esse triângulo, ele tem as medidas dos lados dele são todas diferentes. Aqui tem uma medida, aqui tem outra medida, aqui tem outra medida. Quando nós temos um triângulo com os três lados com medidas diferentes, ele é classificado em quê? Triângulo escaleno. Muito bem. Entenderam? Foi legal, não foi? Eu também gostei. Então, vamos agora, a tia Lu vai dar um tempinho para que vocês possam fazer os exercícios da página 196, tá? E daqui a pouco a tia Lu vai voltar para fazer a correção com vocês, tá bom? Beijinhos, façam com bastante atenção, hein? Vamos começar a correção da página 196, tá? Praticando. Observe a legenda abaixo e depois classifique os triângulos com os números correspondentes. Vamos colocar 1 para triângulo equilátero, 2 para triângulo isósceles, 3 para triângulo escaleno, tá? Na figura 1, nós queremos saber como ele é classificado. Para eu saber a classificação dos triângulos, eu preciso saber as medidas dos lados, para saber se é igual, se é diferente, entenderam? Então, eu vou pegar a reguinha novamente, vou colocar bem aqui, ó, e vou medir, olha. Aqui, eu vou ter 1,5. Vamos ver aqui. Aqui, eu também tenho, desse lado aqui, 1,5. E aqui, também tenho 1,5. Ou seja, este polígono, este triângulo, possui os três lados com as mesmas medidas. Quando eu tenho um triângulo com os três lados com a mesma medida, ele é classificado em triângulo equilátero. Por isso aqui eu coloquei o número 1. Tudo bem? Bom, na letra B a mesma coisa. Vamos pegar a reguinha. Vamos medir os lados, tá? Olha, aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. 1, 2. E aqui eu tenho 1,5, mais que 1,5. Mais um pouquinho que 1,5, né?
Então, vocês perceberam que eu tenho uma medida aqui e outra aqui? É um triângulo com os 3 lados com medidas diferentes? Quando eu tenho um triângulo com os 3 lados com medidas diferentes, ele é classificado em escaleno. Por isso eu coloquei número 3 aqui como resposta. Vamos para o próximo. Pega a reguinha, mede. Aqui eu tenho 2. Vamos ver esse lado. Também tenho 2. E aqui tenho 1,5, né? 1,5. Quase 1,5. Então, eu tenho 2 lados iguais, com as mesmas medidas, e um lado diferente, com a medida diferente. Quando eu tenho um triângulo com 2 lados iguais e um lado diferente, ele é classificado em isósceles, tá? E o último aqui, vamos medir, olha. Olha, 2 centímetros. Aqui, perdão, tá? Aqui 1,5. E aqui... Peraí. Deixa eu botar... Aqui quase 3, tá? Deixa eu botar aqui direitinho pra ver. Ó, deu quase no 3, quase 3. Então, ele é um triângulo, tá? Que possui os 3 lados com medidas diferentes. Quando nós temos um triângulo com os 3 lados com medidas diferentes, ele é classificado em escaleno. Por isso, colocamos o número 3. Tudo bem? Vamos seguir agora para o número 2. Número 2 é complete corretamente os espaços a seguir. Letra A. Triângulo é um polígono de 3 lados, né? Triângulo é um polígono de 3 lados. B. Um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida chama-se equilátero. Não foi isso que a tia Lu explicou? C. Um triângulo que tem os 3 lados com medidas diferentes chama-se escaleno. Foi o último exemplo que nós vimos. Letra D. Um triângulo que tem 2 lados com a mesma medida chama-se isósceles. Certinho? No número 3, tá pedindo assim. Utilizando uma régua, determine a medida dos lados do triângulo abaixo e depois classifique-o. Vocês vão pegar uma reguinha, vão medir o lado AB, depois o lado BC, depois o lado CA, tá? Vão ver as medidas dos lados, tá? Aqui, no lado AB, deu 4 centímetros. No lado CA, deu 4 centímetros. E no lado BC, deu 3 centímetros. Ou seja, esse triângulo, ele tem 2 lados com as mesmas medidas e um lado com a medida diferente. Isso é classificação de qual tipo de triângulo? Triângulo isósceles. Tudo bem? Aí, voltando aqui, a tia Lu não pegou a reguinha e mediu com vocês esse exercício, porque o livro da tia Lu, as imagens são menores do que a de vocês. Então, se eu medir aqui com a régua, vai dar uma medida menor do que a de vocês, entendeu? Então, não vai ajudar nesse momento. Então, por isso que a tia Lu não utilizou a régua, mas era para vocês utilizarem, tá? Vocês medirem, mede o lado, o primeiro lado, que é o AB aqui, ó.
Mede o AB, vê quanto dá, preenche aqui. Aí depois você vai lá no lado CA, ó, lado CA aqui, ó. CA, ó, tchum, mede, coloca aqui. Aí depois vai lá no lado BC, ó, o BC, tchum, mede e coloca aqui. E aí você analisa e classifica, tá bom? Bom, a tia Lu vai mostrar aqui pra vocês uma dica bem legal. Reparem esse triângulo aqui, olha. Ele apresenta, ó, neste lado, no lado AB, eu tenho um tracinho, tá? No lado BC, eu tenho outro tracinho. E no lado CA, eu tenho um outro tracinho. Repararam que eu tenho um tracinho aqui e um tracinho aqui? Sabe que esses tracinhos representam? Eu tenho um em cada lado, não é? Representa que os lados deste triângulo possuem medidas iguais, tá? Eu tenho um tracinho aqui e um tracinho aqui. Logo, se ele é um triângulo com os três lados com medidas iguais, eu classifico ele em triângulo equilátero, tá? Aqui embaixo, eu tenho aqui um triângulo, tá? Percebam que neste lado AB, eu tenho dois tracinhos. Nesse lado aqui, CA, eu tenho dois tracinhos. E neste aqui, o BC, eu tenho somente um tracinho. Isso significa o quê? Ó, aqui tem dois tracinhos, nesse lado também dois tracinhos. Isso significa que este lado, AB, é igual, possui a mesma medida que este lado, CA. E este aqui, BC, que só tem um tracinho, representa uma outra medida. Logo, dizemos que este triângulo é um triângulo com dois lados iguais, dois lados com as mesmas medidas e um lado com a medida diferente. Logo, dizemos que esse triângulo é um triângulo isósceles, tá? E para terminar, esse aqui, ó, o último. Percebam que o lado AB tem três tracinhos. O lado BC tem um tracinho. E o lado CA tem dois tracinhos. Três tracinhos, um tracinho, dois tracinhos. Isso quer dizer o quê? Que aqui tem uma medida, aqui tem outra medida e aqui outra medida. Logo, eu tenho um triângulo que possui medidas, os três lados com medidas diferentes. Isso quer dizer que este aqui é um triângulo escaleno. Entenderam o que a tia Lu quis dizer? Tá? Que os lados de um triângulo com a mesma quantidade de tracinhos possuem a mesma medida, tá? Então, meus amores, encerramos por aqui mais uma aulinha de matemática. Eu espero que vocês tenham entendido a matéria e agora vocês já podem ensinar para papai, para mamãe, para vovó, para titia, para madrinha, o que são triângulos e as classificações dele, não é verdade? Porque foi isso que nós aprendemos hoje. E é isso. Espero que todos vocês estejam muito bem, se cuidando. A tia Lu sempre, todas as aulas fala sobre isso, mas é porque eu tô doida para que a gente se encontre logo, que isso tudo passe muito rápido e que a gente volte à nossa rotina normal. Tá bom? Pensamento, ó, positivo, que dará tudo certo.
Beijo enorme, até a próxima!